Oi, e aí, olá, gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo do meu canal pra vocês. Se você não me conhece, caiu aqui por acaso, né? Eu sou o Gumball, eu tô sempre contando pra vocês casos, mistérios aqui no meu quadro, que é o Mentes Insanas. Então meu pedido é, assiste esse vídeo aqui até o final, daí, né, se você gostar e você dá um like, comenta bastante, que me ajuda muito e compartilhe para todos os seus amigos, né, que tem esse mesmo gosto, que já me ajuda muito, tá bom? A palavra do dia hoje é TV, então comenta bastante aqui TV várias vezes que eu vou responder te dando um coração, fechou? Me segue nas outras redes se você não quiser ficar por fora assim de nada. E é isso. Aviso, entregue, recado dado. Vamos pro caso. No vídeo do Mentes Insanas. Mayumi Arashi era uma dona de casa japonesa de 27 anos, casada e mãe de uma garotinha. Mayumi e seu marido haviam ido morar temporariamente na casa dos pais após ela dar à luz a filha deles. A família, inclusive, se sentiu muito feliz em poder ajudar a mãe de primeira viagem a cuidar do bebê. Estavam morando na casa Mayumi, seu marido, sua bebê, seu pai, mãe e sua irmã mais velha chamada Yoko. A família tinha uma vida aparentemente comum, eles moravam no bairro chamado Sumida, que ficava em Tóquio, e não tinha nada demais. Eles resolveram ajudar a Mayumi nessa nova fase da vida dela, já que os pais, né, tinham experiência, né, por ter criado os filhos, e ela era mãe de primeira viagem, então o combinado deles era isso, eles acharam melhor todos ficarem juntos. Não tem tantas informações assim sobre a vida da Mayumi, só se sabe que o marido dela praticamente trabalhava o dia todo e ela ficava cuidando da filha. A idade da filha dela também é um mistério, porque alguns lugares dizem que ela era um bebê, outros dizem que ela já tinha 1 ano, mas em alguns lugares do Japão a data de concepção do bebê já é a data de aniversário dele. Então, por exemplo, o bebê já nasce com 9 meses, então para ele completar 1 ano passam-se 3 meses depois do seu nascimento, e aí a criança já tem 1 ano, então é um pouquinho complicado, mas de fato era um bebezinho. Então no dia 2 de setembro de 1994, por volta das 19 horas, a Mayumi disse à sua irmã que iria sair para encontrar com uma amiga da época da escola. A Yoko, né, que era a irmã da Mayumi, disse que a Mayumi parecia um pouco nervosa, um pouco estressada, e quando comunicou a ela que ia encontrar essa amiga de escola. E aí a Yoko disse que achou estranho o comportamento dela, mas também que não perguntou nada, não quis saber. Ela imaginou que poderia ser um nervosismo por estar encontrando uma amiga que ela não via já há tanto tempo, que era normal, então ela deixou pra lá. Então essa foi a última vez que a Mayumi foi vista pela Yoko, já que ela não retornou mais pra casa. Então no dia 3, né, que foi o dia seguinte, a Yoko já estava muito preocupada com a irmã. Então, de alguma forma que eu não encontrei, ela conseguiu achar o número dessa suposta amiga que a Mayumi foi encontrar e ligou pra ela pra saber se a irmã estava bem, se ela tinha dormido lá. Então ela conseguiu entrar em contato com essa amiga, e a amiga também ficou surpresa em saber dessa história, já que ela disse que não tinha encontrado a Mayumi e que a Mayumi não tinha chegado lá e que já tinha muito tempo que elas não se falavam, ou seja, elas não tinham marcado de se encontrar pra sair, então ela não sabia dessa história. Então a Yoko resolveu entrar no quarto da irmã dela pra ver se ela encontrava alguma pista, alguma coisa que pudesse indicar o paradeiro da irmã. Então ela foi no armário da irmã e lá ela encontrou um bilhete pendurado. E nesse bilhete dizia algumas coisas um pouco estranhas, suspeitas. Lá dizia: eu estava tendo um caso com o A, mas fui traída, por favor me perdoe. Então no bilhete ela dizia que estava tendo um caso com uma pessoa que ela não dizia o nome, ela só se referia como A, letra A. E embaixo desse bilhete também tinha um número de telefone. E é lógico que a Yoko não pensou 2 vezes e ligou para esse número. E quem atendeu foi um homem que ela presumiu que fosse esse tal de A. E ele disse que era ele mesmo, só que nunca deu um nome real. Então a gente só conhece esse homem por A. Então ele afirmou que encontrou a Mayumi na noite anterior, que eles estavam juntos. E ele também disse umas coisas muito estranhas assim do nada,
diz que esperava que o culpado pelo ato, né, porque ela estava desaparecida, então ele disse que ela já estava sem vida e que quando encontrassem o corpo dela, que o culpado não pegasse uma pena tão grande assim, que ele pegasse só alguns anos de prisão, só uma pena leve. Assim, ele não assumiu que foi ele que fez isso, mas ele desejou assim toda a boa sorte do mundo pro culpado, para que ele não fosse condenado tão severamente. É lógico que a Yoko achou essa conversa muito suspeita, só que ele não confessou nada, ele não disse que foi ele só desejou, enfim, boa sorte pro culpado, o que é estranhíssimo, gente. Quem é que pensa numa coisa assim e fala uma coisa horrível dessa? Então a Yoko resolveu contratar um investigador particular e colocou ele pra seguir esse homem, né, o tal de A, e ele seguiu esse homem, os passos dele, durante 6 meses. E durante esses 6 meses, ele não achou nada assim de muito suspeito. O homem não fez nada assim que levasse ele a receber um olhar mais criterioso. Ele só disse que viu uma ação dele que era estranha, que foi ele entrando dentro de uma floresta no dia 9 de março de 1995. E ele entrou dentro dessa floresta sozinho, com 2 garrafas de suco. O investigador seguiu ele até esse local, mas acabou perdendo ele de vista, já que a floresta era muito densa e aí, enfim, muito grande. Ele acabou se desencontrando com ele, mas também não viu nada assim de comprometedor. Aí depois disso a Yoko parou, depois de 6 meses de pagar o investigador, e não teve mais notícias dele e nem da sua irmã. E agora é importante falar pra vocês que tudo isso que eu contei, todas as informações sobre os investigadores, a ligação, esse tal de A, tudo isso quem contou foi a Yoko no ano de 2011, numa entrevista para um programa de TV. Então tudo que sabemos basicamente veio dela, então tudo isso é segundo ela contando. Então esse caso ficou esquecido durante muitos anos, desde os anos 90, já que ninguém encontrou nada. E ele só ganhou notoriedade depois de muitos anos, quando eles foram nesse programa de TV. Esse programa de TV se chamava Super J Channel, e aí eles entraram em contato com a família da Yoko para contar a história da Mayumi, num quadro onde eles chamavam Onde Está a Verdade, onde eles sempre tratavam de pessoas desaparecidas e esses casos sem solução. E também era uma boa para a família, já que se eles contassem a história, enfim, os holofotes voltariam para o caso, e se alguém tivesse alguma nova pista, uma nova informação, daria, enfim, visibilidade para o caso, para ele ser resolvido. O programa foi ao ar no dia 15 de outubro de 2011, e algumas coisas, gente, de fato chamaram a atenção, algumas coisas estranhas durante essa entrevista aconteciam. Os entrevistadores fizeram a matéria com a Yoko, principalmente, e com o pai dela, né, que é o pai da Mayumi. Então eles cortavam os takes, uma hora ia pra entrevista da Yoko e cortava pro pai dela falando, e eles estavam dentro da casa deles, foi lá a entrevista. E ao fundo, atrás da Yoko, sempre ficava passando uma senhora que foi identificada como sendo mãe delas, e ela ficava por ali, mexendo em algumas prateleiras, algumas estantes de livro. E aí teve uma hora que cortou um take pro pai dela, e aí a senhora, né, que ficava aparecendo atrás, ela colocou um papel atrás dele pendurado na estante, e nesse papel dizia: "Não acreditem no que Yoko disse". O que foi muito estranho, parecia que ela queria dizer que a filha dela estava mentindo, e nem a Yoko, e nem o pai dela, e nem ninguém que estava ali naquele momento da entrevista parece que notou isso, já que isso foi editado e depois foi pro ar, e só aí que todo mundo viu isso. Então depois disso, esse episódio ficou bem famoso, as pessoas na internet começaram a comentar muito sobre isso que aconteceu, mas essa foi a única repercussão do programa, já que ninguém ligou para dar nenhuma pista sobre a Mayumi, nada. O único burburinho que deu foi sobre o papel que a mãe escreveu, mas sobre o caso mesmo não teve nenhum desfecho. E é muito estranho tudo isso, gente. Já segundo matérias que eu li, dizem que essa entrevista não pode ser encontrada na internet em lugar nenhum, que ela não tá em lugar nenhum, só foi transmitida no programa. E muita gente acha que essa entrevista ela não aconteceu, já que sobre todo esse episódio só foram encontrados 2 prints, né? Um é da Yoko e outro é do pai dela falando, né, com um bilhete atrás dele. E só isso. Então, assim, muita gente acha que essa história não existiu e que, na verdade, isso foi uma montagem que fizeram e espalharam na rede, dizendo que eles tinham participado desse programa.
para as pessoas começarem a criar teorias. Seria uma ótima teoria, mas tem algo que contradiz isso, que é esse programa de TV, ele é bastante popular, é um programa jornalístico, está no ar desde 1997 e eles têm um site com toda a grade de episódios que já foram ao ar, todos. Então, você entrando nesse site deles e você buscando pela data, né, do episódio, foi no ano de 2011, você encontra o episódio da Yoko e lá descreve a entrevista da Yoko, tudo que ela disse. Então esse programa foi ao ar, não foi algo que foi inventado. Então depois disso algumas pessoas começaram a acreditar que isso era uma pegadinha do programa. Só que esse programa, gente, ele é um programa jornalístico sério, é como se fosse, sei lá, o Jornal Nacional daqui, que não faz esse tipo de coisa, então é meio estranho. E também algumas pessoas começaram a teorizar que, na verdade, quem contou a história, ou seja, no caso a Yoko, o pai dela, eles inventaram tudo isso e o programa deu palco acreditando que era uma história real. E muita gente pensa nisso porque tem uma dupla de comédia, que são duas mulheres lá no Japão, que elas se parecem muito com a Yoko e a Mayumi, e eles acham que isso tudo é uma peça que eles pregaram no programa. Algumas pessoas acreditam nisso, outras não. Só que tem algo também que contradiz essa teoria, é que a Mayumi está listada nas pessoas desaparecidas do Japão. Tem um site oficial japonês que lista vários desaparecimentos. No Japão desaparece muita gente. E aí ela tá lá desaparecida desde os anos 90. E uma coisa estranha que aconteceu é que a Mayumi ficou listada nesse site até o ano de 2015. E depois de 2015, o perfil dela simplesmente sumiu e apareceu só uma mensagem, obrigado pela sua cooperação, que é o que aparece geralmente quando uma pessoa é desaparecida e depois é encontrada. Então esse site ele coloca esse recado, obrigado por ter cooperado, porque tudo já foi resolvido. Só que até então, até hoje nós sabemos, a Mayumi nunca foi encontrada. Então por que que essa mensagem apareceu? Então muita gente acha que é porque a Mayumi foi encontrada, voltou e a família não quis divulgar isso, é um direito que eles têm. Ou também a Mayumi pode ter fugido por vontade própria e ter falado que não queria ser encontrado, que é um direito dela, então a polícia resolveu solucionar o caso. De fato é que não sabemos o que realmente aconteceu com Mayumi, só sei que tem muitas teorias, muita gente não acredita no programa, muita gente acha que isso tudo é uma farsa, mas tem gente que acha que realmente ela desapareceu. Eu não sei, eu achei esse caso bem curioso e basicamente, gente, a conclusão dele é essa, não tem mais nada. Ela sumiu do site Desaparecidos Oficial do Japão e ninguém sabe mais nada, tem esse programa aí que, enfim, cara, eu não sei, isso é muita loucura pra minha cabeça. Mas enfim, né, esse foi o caso, eu espero que vocês tenham gostado, me conta aqui o que você achou e eu vejo vocês no próximo vídeo.